Consultor de projetos falando sobre regularização fundiária de imóveis residenciais e os comerciais. Também tem essa situação, Leonardo? Também, Leandro, não tem restrição nenhuma imóvel comercial, tá? Porque antigamente na legislação anterior, principalmente da Lei 11.977 de 2009, que ela foi modificada essa parte de regularização fundiária. Todo o capítulo que se tratava na lei, pela Lei 13.465, ela foi revogada e está valendo da Lei 13.465. Então, antigamente era muito voltado só para imóveis para moradia, né? Mas a partir de hoje, os imóveis também comerciais não tem problema algum. Inclusive, por exemplo, loteamentos, condomínios que foram construídos há muito tempo, que estão de forma irregular, os síndicos de condomínios, às vezes até prédios que foram construídos de maneira irregular, se não tiver nenhuma briga judicial, se a gente conseguir resolver esse impasse de maneira administrativa, todos eles são passíveis de solução, havendo a boa vontade, obviamente, da municipalidade, porque o município, eu acho que é o maior interessado também em estar regularizando esses imóveis, porque na irregularidade ninguém ganha, né? Com a formalização, o município passa a ter uma arrecadação maior em cima desses imóveis e o morador vai ficar feliz em estar pagando aquilo, porque ele vai estar pagando por uma coisa que ele conseguiu regularizar e vai ter o imóvel no nome dele. Então é um tipo de negociação em que todo mundo ganha, né? O município, o morador, a justiça, que não vai ficar sobrecarregado com esse tipo de ação. Então, essa legislação para regularização imobiliária foi uma coisa que vai trazer mais sossego e mais dinamismo para o setor imobiliário. Natural esse interesse aí das prefeituras e que possam sempre estar investindo aí na regularização fundiária, Léo, até porque isso interfere nas questões básicas de estrutura, saneamento, planejamento do espaço. Isso, você tocou num assunto primordial. Porque para você fazer uma concentração, um loteamento, um condomínio, o condomínio nem tanto dependendo do tamanho, mas um loteamento você tem um impacto, né, social, um impacto naquela região muito grande se você não tiver as condições para se fazer aquilo. E se você tiver, por exemplo, Leandro, igual teve no Morro da Boa Vista em Arraial do Cabo, que foi construído há 40, 50 anos atrás, o que aconteceu? A lei veio para se ajustar à realidade. Não é a realidade que estava lá, a prefeitura não ia chegar, demolir as casas de todo mundo para regularizar, para adequar a realidade que existia lá à legislação que existia. Então, o que o legislador entendeu? Que deveria haver uma adequação para aqueles loteamentos irregulares que já estavam consolidados, né, e fazer a formalização. E, obviamente, paralelamente a isso, para os novos que fossem acontecer, haver um rigor maior da legislação, uma fiscalização maior do poder público, porque senão a gente vai estar sempre naquela história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque existe o problema que foi criado, mas se você não estanca o problema para os novos casos, você vai estar sempre tendo que regularizar uma coisa por ineficácia de fiscalização do poder público. Um enxugar gelo. Isso aí, um enxugar gelo. E existe área mínima ou área máxima para regularização? Não, Leandro, nesse caso não tem. Existe algumas coisas que falam que o imóvel tem que ter no mínimo 250 metros quadrados ou 360 metros quadrados, dependendo da legislação do Código Municipal. Mas isso aí já existe uma súmula do Supremo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que para regularização de imóveis, nesses casos você não existe área mínima nem nenhuma área máxima pré-estabelecida, tá? Inclusive nós temos feito algumas consultorias informais por enquanto a 3 prefeituras aqui da região, e que uma das coisas que os prefeitos perguntam para a gente tem respondido, de uma maneira ainda informal, em conversa que a gente está tendo, procurando assessorar a administração por conta da experiência que a gente trouxe, da bagagem que a gente trouxe lá de Arraial do Cabo. Leonardo, na abertura da nossa prosa, se não me engano, na primeira sequência da nossa entrevista, o amigo falou sobre as preocupações aí de quem adquire um imóvel. Muita gente às vezes está gastando muito com o material de construção, com a própria mão de obra, e o custo cartorário, a gente consegue mensurar isso? Leandro, o custo cartorário, vamos dar exemplo de um imóvel no valor mais baixo, tá? Para a primeira fase, que é a ata, ele deve gastar em torno aí de R$ 1.500 a R$ 2.000, o valor mais baixo, tá? É o ponto de partida. E para o registro é a mesma coisa, tá? De 2.000 a partir de R$ 2.000, R$ 1.500 a R$ 2.000 também. Então, no total, ele deve gastar de cartório, um imóvel mais simples, em torno de R$ 4.000 a R$ 5.000.
Mas, obviamente, essa despesa, vou te passar por um exemplo prático, vamos supor, se a pessoa contrata a gente agora, né? Para essa primeira despesa do cartório, ela só vai ter daqui a 3 ou 4 meses. Aí não é uma coisa que é obrigatória da pessoa pagar. Muitas das vezes a gente concluiu aquela primeira fase de instrução do processo para dar entrada na primeira parte e avisa ao cliente. Mas o cliente pode chegar para a gente e falar, ó, Léo, nesse momento eu não tenho dinheiro para poder fazer e eu gostaria que você esperasse mais 3 ou 4 meses. Não tem problema, a gente espera e quando a pessoa tiver o dinheiro, a gente vai lá no cartório e conclui aquela primeira etapa. Tá? Mas dentro do contrato que a gente faz com o morador, com o cliente, a gente estabelece esse cronograma justamente para poder o cliente entender que naquele prazo é cabível, que o problema dele vai estar, aquela primeira fase vai estar pronta para poder dar andamento. Tá? E depois disso, que a gente conclui a primeira fase, que o cartório faz a ata e que a gente toma posse da ata, em torno de mais uns 2 ou 3 meses para dar entrada no registro. Tá? Então, já o tempo desse processo já não é possível mensurar. Não, situação, não, né? Mas o tempo médio é de 10 meses, 1 ano, no máximo 1 ano e meio, só em casos mesmo excepcionais que pode ultrapassar esse período, tá? Mas o tempo médio é de 12 meses, para início, meio e fim do projeto. Tá? Se a gente estiver numa situação de normalidade do processo, não tiver nenhum problema que no meio do caminho a gente tenha que refazer alguma coisa que a gente tenha identificado, tá? Porque a gente... É uma média, né? É uma média, isso. Os casos excepcionais, obviamente, pode ter casos que vão ser com menos tempo, se for uma coisa mais fácil da gente resolver, e tem casos que demora um pouco de mais tempo, e também é o seguinte, a gente depende de ver como é que está a sobrecarga de trabalho do cartório, né? Porque é uma coisa que depende do fluxo do cartório. Nem todo cartório tem o mesmo fluxo de trabalho, tem a mesma condição de trabalho para poder atender a demanda. Tá? Então, o prazo médio que a gente coloca hoje é da experiência que a gente está tendo nos cartórios aqui da região, nos cartórios aí para fora que a gente tem trabalhado. Tá? E também, Leandro, eu tenho que agradecer a todos os tabeliães, aí, a todos os oficiais de cartórios da região, fora daqui da região que a gente trabalha, que tem recebido a gente sempre com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito. Tá? Esse fato é um fato novo na legislação, até para eles, e as pessoas têm tido muita humildade de estar procurando aprender, porque como é um tema novo, né, e ninguém sabe tudo, existem as dúvidas que vão acontecendo, e os próprios tabeliães e os funcionários do cartório vão tratando de dirimir essas dúvidas, e a gente também tirando dúvidas com eles. Então tem sido uma troca de experiência, de informação muito interessante, justamente para poder oferecer aos clientes esse sonho que cada um deles tem, que é a regularização dos seus imóveis. Muito bem, maravilha. Isto posto, Leonardo Plácido, documento na mão, imóvel regularizado, garantias do cidadão. Então, ele tem o imóvel, ele registrou o imóvel, ele está garantido com 100%. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo, pode depois procurar, se quem tiver interesse de vender aquele imóvel, pode procurar um corretor para poder ver quais são as outras documentações complementares que de repente o banco exige para fazer a venda, mas depois que colocou o RGI na mão e ele está cuidando daquele imóvel, ele é o dono com 100% de garantia. Como eu falei no início do seu programa aqui, da nossa fala, a legislação dizia que só era dono quem registrava, né? Hoje, com o avanço da função social da propriedade, é dono quem registra e também o dono quem cuida. Então, se você tem um imóvel, se você registrou e não cuidou, você pode perder seu imóvel para quem está cuidando, tá? E se você registrou e está cuidando, você não corre perigo nenhum, porque o imóvel vai ser sempre seu. Muito bem, a gente está chegando à reta final da nossa prosa, um assunto muito interessante para começarmos a semana. Quero agradecer de coração ao meu amigo Leonardo Plácido, consultor de projetos, por estar compartilhando o seu conhecimento, tirando dúvidas aqui junto ao nosso ouvinte, você que lida diariamente com o sonho do cidadão, né? Leandro, eu vou dizer para você, lá em Arraial, em alguns casos de clientes que eu já peguei, no final é uma coisa gratificante, cara. Mesmo a pessoa pagando, porque em Arraial do Cabo, quando a gente foi secretário, foi um trabalho gratuito. E mesmo as pessoas nos pagando, quando a pessoa recebe o RGI dela, algumas pessoas se emocionam, choram, porque tem gente que está há 40 anos no imóvel. Às vezes nem pensava. Nem pensava. Tem pessoas tem pessoas com uma certa idade que falava, que já chegou para mim chorando, falando que
pensava que iria morrer e não iria deixar o imóvel formalizado para os seus filhos, porque a maioria das pessoas tem essa preocupação, né? É uma dignidade pessoal, é um desejo pessoal que ela tem, porque na verdade elas construíram a vida daquela em cima do que ela pôde, entendeu? Ela comprou um terreno, um imóvel, ela adquiriu aquilo da maneira como ela pôde, de repente com desconhecimento ou não, e ela jamais esperava que ela poderia ter aquele imóvel regularizado, e ficava sempre aquele ponto de interrogação. O que vou deixar para os meus filhos? O que vou deixar para os meus filhos? Eu pedi para se construir toda a minha vida num castelo de areia. Qualquer momento isso aqui pode ruir. Alguém, o dono, pode vir aqui e exigir esse imóvel. Entendeu? Então, a emoção que as pessoas tinham, tem, né? Quando recebe o RGI, é uma coisa assim que mexe com a gente, entendeu? Mesmo a gente que sendo profissional, trabalhando com isso, mas é uma coisa que mexe com o nosso emocional na hora que a pessoa recebe o registro. Tá? E nesse roteiro, casa, cartório, escritório, onde fica seu escritório, Léo? Nosso escritório é lá em Arraial do Cabo, mas é um escritório que a gente é um escritório só como referência, porque eu fico mais na rua mesmo, porque a gente acaba tendo que visitar os imóveis, tá? Uma atuação em várias cidades. Isso aí, eu não tenho uma estrutura física para atender as pessoas, justamente porque não existe essa necessidade. E como a gente trabalha em vários municípios, eu não vou trazer um cara de Petrópolis, de Friburgo, para vir para Arraial do Cabo para poder falar comigo. Então, o que acontece? A gente vai lá no local, procura, atende o imóvel, e aqui na região a gente tem trabalhado bastante. Tá? Graças a Deus, o trabalho tem sido gratificante aqui também na região dos Lagos. Tem muita coisa para se resolver, meu amigo, muita coisa mesmo. A demanda que a gente tem é muito grande. Tem muita gente que está no aguardo para poder... Porque muitas vezes as pessoas fazem um orçamento para a gente e pedem, Léo, aguarda um tempinho, aí a pessoa vai juntando dinheiro porque realmente você regularizar o imóvel também não é uma coisa tão barata, né? Requer um custo e a pessoa tem que se organizar financeiramente para poder estar fazendo a regularização do seu imóvel. E o final feliz significa tranquilidade ao proprietário Leonardo Plácido. Obrigado pela presença. Reforça seus contatos, por gentileza. Tá bom, Leandro. Olha só, eu quero agradecer você mais uma vez, a direção da rádio aqui. É sempre um prazer participar aqui do seu programa. Obviamente que a gente tem dando uma informação aqui de utilidade pública para as pessoas. Quem se interessar para a gente fazer um orçamento, uma análise prévia da nossa consultoria, o telefone é 22 97403 8746. Vou repetir, 22 97403 8746, e nós estamos aptos a trabalhar aqui em todas as regiões aqui de todos os municípios da região. Muito obrigado pela visita ao nosso convidado hoje, consultor de projetos Leonardo Plácido, falando sobre regularização imobiliária.